Isso aqui é o que eu chamo de motor cognitivo. Que como é que eu posso dizer? Circuito 1, que é essa camada externa aqui. Circuito 2, essa camada por dentro. Circuito 3. O circuito 3 é interessante. Ele não tem espaço vago como os outros circuitos. Aqui entre o circuito 1 e o 2 há um espaço vago. Entre o 2 e o 3 é outro espaço vago. Mas o circuito 3 é completamente ocupado. Ele é como se fosse uma esponja, digamos assim. Eu chamei isso aqui de motor cognitivo. São 3 motores. Curioso, isso é curioso. Eu desenvolvi, ou melhor, esse é o primeiro que eu desenvolvi, mas há 3 motores, ou melhor, 2 que compõem um terceiro motor. O terceiro motor é o que eu chamei de motor hídrico. O segundo motor é o motor sensorial, que na verdade seria o primeiro, mas eu decidi começar por eu comecei por esse, então se mantém ele. Aqui está o nível 4. O nível 4 é o mais interessante, mas eu não vou me aprofundar nele agora. E aqui tem o nível 5. O nível 5 ele é, como é que posso dizer, compartilhado entre o primeiro motor e o segundo motor. Em outras palavras, os dois motores têm 4 níveis e um nível 5 que é compartilhado. Mas como funciona esse motor? Ele está em espiral, sim. Imagina ele como um redemoinho. Então ele está em espiral. E cada circuito conversa um com o outro. Tá vendo essa setinha aqui do nível 5 apontando? É a pressão externa que vem do outro motor. Então os dois motores se chocam entre si. Mas tem outra coisa curiosa aqui que eu fiz. Aqui. Tem isso aqui também. Isso aqui, realidade. A realidade, aqui ó, a realidade. O que é a consciência? Vamos começar por aí. A consciência ela não pertence a ninguém. Ela flui à nossa volta. Ninguém sabe que está aqui à minha volta. Eu tenho consciência porque eu estou nesse campo, digamos assim. Então todo indivíduo, a consciência ela flui em torno de todo mundo. A informação que está aí ao acesso de todos. E todos nós pegamos elas, filtramos essa informação a partir dos sentidos. Nós pegamos elas e interpretamos a língua show. Nós filtramos ela a partir dos sentidos, que é o primeiro motor, o motor sensorial. A partir dos sentidos a gente pega essas informações, filtra ela, vai filtrando. Isso aqui tá errado, isso aqui foi o primeiro que eu desenhei. Cadê? Certo, seria mais ou menos esse aqui, ó. Essa aqui já é a parte da lógica. A gente filtra e despeja tudo que foi filtrado pelos sentidos em forma de caos. Esse é um ponto interessante. Eu defini o que foi filtrado como caos. Por quê? Porque ele bate com a lógica. Ele é, novamente, entre aspas, filtrado pela lógica. Não é que ele é filtrado. Primeiro, a realidade é filtrada pelos sentidos e ela gera um caldo que eu chamei de caos, digamos assim. Caldo entre aspas. Entenda que isso é uma cosmologia do real. Então ela é organizada e gera... Deixa eu voltar aqui pro motor. Aqui. Ela é filtrada. Depois de ser filtrada, ela é jogada passa pelo nível 5 e é... Como é que se diz? Nível 5 é o que está fora do próprio motor, digamos assim. Que é a colisão entre os dois. Então o caos oprime o motor cognitivo. O caos que é justamente o que foi filtrado pelo sensorial. Ele bate no cognitivo. Aí, aqui tem essas camadas. E o cognitivo, ele não filtra, ele organiza tudo isso. Pronto, aqui a primeira camada. O primeiro circuito. Eu decidi chamar ele de... Como é que eu posso dizer? Reação e ação. Ele é reação em ida. Então, quando isso aqui espreme nele, ele se torna reação. Ele reage ao ambiente, a tudo. Ele reage. O segundo nível, que é o nível da resistência. Ele resiste a isso. Imagina como se fosse uma onda vindo. Então o nível 2 recebe a pancada, o nível 1 recebe a pancada, o nível 2 resiste à pancada e o nível 3 absorve a pancada. Ele absorve a pancada, mas ainda assim essa pancada gera um caos interno, que é essa parte aqui, que tá aqui toda bagunçada. Isso aqui é caos, para representar o caos. Esse redemoinho. Ela se torna caótica de novo. E esse caos é organizado pelo nível 4. Esse nível 4, ele organiza o caos. Ele, na verdade, vamos dizer que ele recicla. Ele joga o que não presta,
ele joga algo para a realidade, porque a realidade, como eu disse, ela é filtrada, e quando ela passa pelo motor lógico, quando ela passa pelo motor sensorial, ela é filtrada pelo motor sensorial, depois é organizada pelo motor cognitivo, depois de ser organizada pelo motor cognitivo, ela é expelida por esse nível 4 aqui. Imagina que isso aqui é como se fosse um buraquinho. Então ela é expelida, e nós definimos o que é real. O que é real é definido pelo próprio observador. A realidade existe independente do observador, mas o real é definido pelo observador. Isso é algo curioso. Aí que vem outra coisa interessante. Ao mesmo tempo que ela repele algo, que ela joga algo para fora, ela devolve algo pro motor. Imagina uma represa. Tem uma represa lá, fechando o coisa. Mas essa represa tem um buraquinho. E esse buraquinho é justamente no nível 4. A água vem, bate, ela gera uma onda de choque que é devolvida pro fluxo. O fluxo ali se estagna, mas ainda assim flui, vaza um pouco. Entende o que eu quero dizer? A água está vazando pela represa. Então é justamente isso, ela está vazando pela represa. Ela está gerando o real, mas ao mesmo tempo ela está estagnada por essa própria represa, pelo esse próprio contato. Ela se mantém, entre aspas, estática, ela está fluindo, mas está... É um movimento, como é que eu posso dizer? É um movimento contido. Ela está num movimento contínuo, mas... Perdi a palavra agora. Ela se contém, digamos assim, ela não vai de uma vez. Então, há uma onda de choque que volta, e essa onda de choque é o que é outra coisa interessante, porque quando essa onda de choque volta, ela devolve estabilidade ao motor a partir do nível 4. Ela devolve estabilidade ao motor. E o que acontece? Esse nível 3 aqui, que é a esponja que absorveu o impacto, dessa vez ele redistribui impacto. Na ida ele absorveu, na volta ele está devolvendo estabilidade ao sistema. Aí quando chega aqui no nível 3, esse impacto é questionado. A gente pergunta por que isso, por que daquilo, por que aquilo outro. Lembrando da outra vez, a gente, quando ele estava indo, a gente, como é que eu posso dizer? Resistiu. Ida, resistiu. Na volta, questiona por quê. E aqui quando chega no nível 1, ele age sobre aquilo. Pode parecer um negócio absurdo e tudo mais, mas isso aqui acontece em um tempo muito curto mesmo. Mais curto que você pode imaginar. Tudo isso acontece em um tempo muito mais curto que você pode imaginar. Então, ele reage, ele confronta, ele absorve, ele organiza e repele, joga pra fora. Melhor, ele não organiza, ele... Como é que posso dizer? Ele recicla o caos é... Parte desse caos reciclado é expelido para a realidade, outra parte volta para o sistema. Aqui o sistema organiza isso que voltou, aqui ele questiona isso que voltou, e aqui ele age sobre o real. Entende o que quer dizer? Então há uma estabilidade. E ao mesmo tempo que esse motor recebe o impacto do motor sensorial, que é o caos, ele devolve lógica ao motor sensorial. Ele devolve outra pressão ao motor sensorial. Então um motor gera pressão sobre o outro. Isso é interessante. Acho que tá dando pra entender. Pelo menos na minha cabeça tá. Mas foi eu que desenvolvi, então tá tranquilo. Minha intenção aqui é só jogar isso pra fora. E o que acontece aqui? Tá vendo esses pontinhos aqui? Isso aqui são sequências, são o que eu chamei de sequências. Isso é interessante. Aqui, no limiar do nível 1, há uma sequência. Na paredezinha aqui, a outra sequência, tá vendo esse pontinho? Mais perto da parede. Aqui no meio já há outra sequência, aqui outra, na parede outra, aqui no cantinho outra no meio, outra aqui. E nesse trecho também há várias sequências. No nível 4, ele explode em sequências, ele não tá aqui no meio em si. Ele pode explodir. Eu imaginei ele mais ou menos como pequenas explosões que organizam o caos, que o caos, quando ele é condensado demais, ele é forçado a se organizar, digamos assim. Então o nível 4 surge aí. Quando há caos demais, ele em algum momento tem que se estabilizar. Então quando ele se estabiliza, o nível 4 surge. Entende? Então o nível 4 ele não é definido em si. Já os outros níveis são. E esse nível 3 também não é definido totalmente em si. Ele não é... Ele se expande e se retrai. Isso é interessante. Porque se ele se expande ou se retrai, ele é aquele que tem o potencial de estabilizar o motor.
de desenvolver o motor. Se o nível 1 se estabiliza e os outros não, então o motor, essa borrachinha entre aspas do nível 3, ele não consegue se expandir, ele se retrai, porque a estabilidade do motor é forte no nível 1. Nível 2 é a mesma coisa. Agora, o nível 5 também é a mesma coisa do nível 3. Ele é como se fosse uma borrachinha de impacto entre os dois motores. Então ele se expande ou se retrai, dependendo, para estabilizar o próprio sistema. E essa é a sequência aqui que eu falei. Isso é interessante. Imagina o ser humano como uma pétala no meio das águas. Isso aqui é um redemoinho. E essa pétala ela se estabiliza em um ponto específico desse motor. São duas pétalas, uma para cada motor. Então essa pétala ela vai se estabilizar em um ponto específico desse motor. Quando a gente é criança, essa pétala ela não tem instabilidade. Então ela vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, em ambos os motores. Tanto vai quanto volta, sem se manter em um nível específico. Mas conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela costuma se estabilizar em um ponto específico. Se ela se estabiliza aqui perto do nível 1, então ela tem mais potencial para ação. Se ela se estabiliza aqui perto do nível 2, ela tem mais potencial para questionamento, para crítica, para confronto. Nível 3, para organização. Nível 4, aí já algo curioso, mas não vou me aprofundar nele agora. Agora vamos lá voltar para o nível 1. E como eu disse, são duas respostas, uma de ida e outra de volta. Pronto, então essa pétala se estabiliza em uma onda específica. Se a onda aqui age mais sobre ela for onda de ida, se ela está no nível 1, digamos assim, aqui entre a sequência 1 e o 2, numa dessa sequência, e a resposta dela for mais forte para a reação, então ela vai ter mais potencial para reação, ela reage mais ao sistema. Entende o que eu quero dizer? Se ela tem mais resposta para retorno, então ela vai ter resposta de ação, ela age sobre o sistema. Isso muda completamente. Eu sei que parece que tá parecendo meio complicado, mas vamos voltar para o nível 2. Então nível 2 é melhor. Pronto, confronto. Nível 2 é confronto e questionamento. Então se a onda de retorno for mais forte, empurrando ela para o nível 3, então ela vai questionar a fim de organizar, ou melhor, ela vai confrontar porque quer organizar. Mas se a onda de retorno for mais forte do que a onda de ida, então ela vai organizar, ela vai questionar para poder organizar. Entende o que eu quero dizer? Que ela está mais perto desse nível. Se ela está mais perto desse, já muda a dinâmica. Então é justamente isso que é interessante. A pétala se estabiliza em um ponto específico, então ela muda totalmente a dinâmica do sistema. Todos funcionam igual. Antes de questionar, você tem que receber algo, digamos assim. Então primeiro tem que ter esse impacto. Se não houver o impacto no nível 1, não há como questionar. Se não há questionamento, não há organização e nem absorção. Entende o que eu quero dizer? Se não há a resistência, não há absorção. Se não há questionamento, não há organização. Então, todos os níveis conversam entre si, mas a pétala se estabiliza em um ponto específico desse nível, correspondendo ao sistema. Então, o caos que entra quando há organização, a lógica que é devolvida para o outro sistema. Os dois motores funcionam mais ou menos do mesmo jeito, só que o outro ainda eu não consegui definir muito bem. E agora aqui a gente chega no nível 3, que é um nível mais interessante ainda, porque aqui há uma outra pétala. Lembrando que eles são uma pétala em cada nível, e essa pétala vai definir você. Pronto. No motor sensorial, essa pétala ela define o quê? Ela define a intuição. Até agora eu decidi assim, ela define a intuição do ser. Então a intuição ela não surge do sistema, ela está no sistema. Ela é aquela pétala. Você se localiza na intuição do sistema sensorial. No motor lógico, ainda não consigo definir uma coisa boa. Talvez a percepção de existir, de estar em algum lugar, seja justamente a pétala que reside aqui nesse motor. Mas ainda não consigo definir muito bem. Mas vamos pro nível 3. O nível 3, que é onde os dois motores se chocam. Deixa eu ver aqui um negócio interessante. Aqui o motor hídrico. Esse aqui são os dois motores que eu ainda não fiz o esboço muito bem, mas já dá pra perceber aqui como é que funciona mais ou menos. Vamos lá. Aqui em cima a realidade entra. Aqui ela é organizada dentro do sistema e o real é gerado. Entende o que eu quero dizer? A gente gera o real, define o que é real. O motor
Na verdade é o contrário. É o motor sensorial em cima e o motor lógico, o motor cognitivo embaixo. A dinâmica é mais ou menos essa. Assim, eu tava lá onde mesmo, esqueci agora. Tá, vamos voltar para algo interessante. Isso aqui é bonitinho. Agora eu me perdi, onde é que eu tava? Isso aqui é mais sobre o motor. Um bocado de coisa que eu já escrevi. Mas vamos lá, assim, o nível 5. O nível 5 ele define o que é o eu. Como ele é o contato entre os dois motores, o que estabiliza o motor. Ele vai definir o eu. Aqui, ó. Aqui há uma outra pétala, e essa pétala é a pétala principal. Por que eu digo pétala? Porque a pétala ela é insuficiente para alterar o mecanismo do sistema, mas suficiente para destacar algo específico. Então eu gosto dessa alegoria da pétala, que ela não vai interferir no fluxo do sistema, nas ondas, digamos assim, do sistema, mas vai ser o suficiente para localizar o próprio sistema dentro de si. Entende o que eu quero dizer? Esse é o ponto interessante, por isso que eu botei pétala. Aí no nível 5 há uma pétala, e aqui no nível 5 há uma infinidade de sequências que eu não consigo definir ainda. Ele vai depender de quanto, como eu disse, ele se expande ou se extrai, ou se retrai para poder manter o sistema. Talvez só se expanda, não decidi ainda muito bem, mas já deu para entender. Então há infinidades de sequências. Por que eu digo infinidade? Porque aqui eu calculei mais ou menos umas 14 sequências básicas de infinitas. Nos dois motores eu calculei, mas ó, tem uma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sequências